Vem cá. Senta aqui. Agora. Arden, o papai toca muito violão, né? Tu gosta? Sabendo que ia ter um som muito diferencial e especial, ia ter a magia, né? Vou usar essa palavra de novo. Eu quis me preparar bastante, mais do que até o preparo para outros discos. Pelo seguinte, porque eu sei que assim, se eu acertasse a mão, e acertar a mão não é tocar suas notas, tocar suas notas é a parte burocrática. Todo mundo toca as notas, mas trabalhar as dinâmicas e articulação de uma maneira assim muito especial, a ponto das pessoas terem quase que fazer um certo esforço para escutar as dinâmicas mais delicadas e serem arrebatadas com as dinâmicas mais fortes. E é uma coisa que a escrita do Léo Brauer nessas músicas, mais especificamente do solo, mostra com uma transparência muito grande, porque tem muito contraste rítmico, dinâmico e de personalidade. Pois é. Aqui, ó. Você não se preocupe em afinar aqui não, baixa ele pode estar gordinho aqui. Pode, porque daí se eu deixo ele assim. Procure uma nega baiana que saiba mexer, Sabe mexer com a tapada. Mas tu tem que inventar da Vai ter poeta americano, Haas também. Robert Haas. Robert. É o tradutor do... Ó lá! Aê, essa foi boa, hein? Aí deu jogo, né, Aelo? Léo Brauer é um compositor, acho que dos nomes mais importantes que a gente tem para o instrumento, violão. Também como Villa-Lobos, é um compositor sério, de música de concerto, que vai além do violão. Quando o Brauer veio para o festival Léo Brauer em 2009 para São Paulo, e eu era membro do quarteto de violões Quaternália, o quarteto que já conhecia o Brauer foi convidado para tocar no festival e a gente fez a estreia do concerto do Léo Brauer chamado Gismontiana, com o Léo Brauer regendo, e ele veio para o festival. Esse foi meu primeiro contato com o maestro. Anos mais tarde, em 2014, eu e o Douglas, meu parceiro de duo, a gente recebe um convite para ir para Cuba para fazer a estreia de uma obra que o Léo Brauer tinha composto para 2 violoncelos e 2 violões, chamada El Arco y la Lira. E essa obra, na verdade, foi encomendada pelo grande cellista mexicano Carlos Prieto e pelo grande Yo-Yo Ma. Uma sonata de 22 minutos. Bom, Silvio, assim, não posso começar a falar dos desafios antes de fazer uma menção, assim, que eu acho uma coisa muito bonita, de confiança da Rocinante
de encarar um projeto desse. Sobretudo pela inclusão do arco e a lira, que é uma peça super complexa e assim, muito intensa, né? Então e de uma certa forma eu acho que assim, só poderia ser para Rocinante. And I like it, not in an offensive way. Now, what I like about having this much room for the guitar to be heard is that now, ta-da-da-dee, now ta-da-da-dee again. So we're gonna do ta-da-da-dee, Like an echo. ya-da-da-dee. Yeah, we're playing, so we hear every note. So it's fine. Now the hand will do it. Okay. Yes. That's it. So it's with us. We can. Let's be. Yeah, that always good. Let's face it. Now we have to. It was not great. But It's the musicians. So we'll do it. I don't think there's nothing that okay, sure. it's with us. Softer. Okay. Softer, yes. Yeah. Good. Just a second that we are rewinding the tape. Okay. Let's go. É importante falar, embora a música, o arco e a lira tenha sido tocado antes, a gente começou a descobrir a música no estúdio. Então agora a gente aprendeu. E a gente ensaiou bastante. Raman Ramakrishnan e o Clancy Newman e a Gabriele Leite. Poxa, que time que montamos, hein? O arco e a lira, se a gente pensar, é uma formação muito inusitada. No sentido que você coloca 2 violoncelos e 2 violões. Não existe referência sonora, né, para isso que a gente construiu. In terms of the low end, right? Então foi um desafio achar qual é o som dessa combinação. O som do violoncelo com ataque prolongado, com o som do violão com ataque mais curto, é um timbre. O violão, a função dele dentro do conjunto não era de aparecer demais, era uma cor perfurando o som do violoncelo. E isso requer um entendimento da parte da Rocinante, do Silvio, do Pepe, de ter essa consciência de que, bom, tudo bem, a gente está gravando, o microfone, é cabo, é isso, é aquilo, mas a mixagem vocês fazem na mão. A gente passou muito tempo para encontrar o som antes de gravar, para quando começasse o primeiro take, o som que foi gravado, que os músicos escutaram uma vez que todos satisfeitos, é o som do disco. Então isso foi uma coisa assim, tipo...
com a pandemia, revisitando assim algumas obras, alguns compositores assim, eu pensei, poxa, seria tão legal voltar com uma peça do Léo Brauer. Daí eu mandei um e-mail para o maestro, entrei em contato e falei, maestro, eu gostaria muito de encomendar uma obra para violão solo, para eu tocar. E ele ficou super assim, empolgado. E ele escreveu Los Guardianes de la Magia, que foi uma peça que ele terminou em 2019, que é uma peça assim, fantástica, né? Nessa questão da clave, de tentar tocar as peças com a inflexão, com a articulação e com vigor rítmico, é muito importante porque a gente tem a tendência no violão a violonizar no sentido de tocar melódico. Então isso foi um desafio, de estar sempre na linha, né? E sempre puxando para frente, porque eu vejo a escrita dele como bom, ora assim, na frente, ora discretamente, mas o tambor ele está sempre ali. Viva o tambor. Viva o tambor, seguramente. Amazing. It's just Esse já é demais. and it's so simple. Yeah, but it's beautiful, and just to be part of that, to help you capture that makes me Wow. Thank you. Wow, makes me I'm very honored. proud. Professor. Ah, vocês, né? Se o time tá contente. Because it's the space in between. If that space isn't right, then when you do play, it doesn't have quite the power. You know that's the key. That's something that I try to tell my students in chamber music. They never get it. I almost never get it, but sometimes, a few times I get it. The problem is not playing the notes. Right. It's the space, how you feel out, like Yeah. fill out the space in between. Right. What do you do? It's silence, so you just don't care. Just play. Yeah. No, there's meaning with the in betweens. Yeah. When it's silence, which is sometimes it's not even silence, but it's you Right. kind of like it's the continuation of sound, even in the absence of sound. Yeah. Beautiful. Oh, that's great. Ó, professor, aguinha aqui se precisar, tá? Obrigado. Aqui está pronto. Vamos lá. Viu a fita, tudo certinho. Se quiser. Tô pronto. E daí a sonata, comecei a tocar Os Guardiães, daí senti vontade de tocar ainda mais a música dele. O pedido foi mais ambicioso, maestro, uma sonata. No caso eu falei, maestro, eu gostaria muito de uma obra assim que fizesse as referências da música popular assim de uma maneira um pouquinho mais explícita. E daí ele veio com tudo, né? E daí
sonata cubana. E eu pedi, não, eu gosto de guarancó, gosto de rumba, changui, e ele, som, que eu adoro, e ele colocou tudo isso na música. E é legal porque eles valorizam muito dentro da cultura cubana, né? E daí uma pessoa que não é cubana, sou brasileiro, e ele ficou muito contente dele poder expressar isso na música. Estou falando da música dele. But then, as I was learning the piece, and I said, well, maestro, I think we need a fourth movement because the piece needs like a better, more of a stronger ending. And he said, well, fine. What do you want? I said, well, I love changui. Changui is kind of like a pre-salsa thing. They all share this tone, but changui is even before song. And I love changui music. And there's in changui, kind of playing the tres, the string instrument, is very prominent, doing solos and octaves. It's really cool. And I said, well, maestro, I love changui, and then he wrote a changui. Swimming? PPs first and then swimmies? Pode falar também alguma coisa. Pensando aqui também. Arden, o que você gostaria de comentar? Quer falar alguma coisa? O que você gostaria de falar? Nada. Fala assim, estou satisfeito. Podemos encerrar, Arden, a entrevista? Você autoriza? Sim, pode terminar? Pode terminar? Foi muito bonito.